Olá a todos que nos assistem. Esse é mais um Diálogos do NUPEM. Hoje contamos com a presença do professor Fábio Rubens Carano, que é graduado em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília e possui PhD em Ecologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. O professor foi coordenador da área de Ecologia e Meio Ambiente da CAPES e diretor de pesquisas científicas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É autor de relatórios importantes do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e foi coordenador geral da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Pertenceu ao quadro de líderes da ONG Conservation International, onde foi diretor executivo para o Brasil e vice-presidente sênior para as Américas. Foi ainda diretor executivo da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, possuindo a bagagem 2 prêmios Jabuti de Literatura na categoria de Ciências Naturais, com os livros Biomas Brasileiros, Retratos de um País Plural e Mata Atlântica, Uma História do Futuro. O professor hoje é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaríamos de agradecer, professor Fábio, por sua presença hoje aqui no Diálogos do NUPEM. Olá, professor Fábio Carano, seja bem-vindo. Oi, Américo, bom dia em primeiro lugar a você, a Mirella e os nossos espectadores. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Nós temos uma primeira pergunta a fazer. O seu currículo Lattes nos dá uma noção do seu investimento, né, e imensa contribuição à ciência. Mas para começar aqui a nossa conversa, nós gostaríamos de saber que aspectos da sua vida não cabem no Lattes. Pelo que eu estou vendo, a começar por essa primeira pergunta, tenho certeza que você vai fazer um monte de pergunta difícil. Mas, bom, o que eu posso dizer? Eu nasci em 64, quer dizer, eu nasci bem no ano do golpe militar, né? Então, eu fui ver democracia pela primeira vez no ano que eu estava me formando na universidade, em 85, eu tinha 21 anos. Então, foi um período interessante. Eu lembro daquela, quer dizer, eu peguei o período de universidade já no que a gente chamava de abertura democrática, né, em que a ditadura estava se atenuando, era governo militar ainda na época. E aqueles anos na universidade, eu estudei na Universidade de Brasília, foi uma época muito rica, porque era gente ali jovem que tinha crescido debaixo desse estigma da ditadura e a gente contemplando a possibilidade do que seria o mundo sem a ditadura, né? O que seria o mundo livre depois. E eu estava me lembrando dessa época outro dia, que eu acho que é até curioso, que em meio a essa pandemia a gente fica pensando, pô, caramba, como é que vai ser quando isso acabar, né? Que eu ficar livre de novo. E de uma certa maneira, uma sensação parecida com aquilo que a gente tinha naquela época. Então, foi interessante crescer naqueles tempos, porque despertou o meu interesse para uma série de coisas, né? Para política, obviamente, eu era muito envolvido com o movimento estudantil, me despertou muito interesse pela natureza nessa época também, até pela minha infância no Rio, né? Crescendo no Jardim Botânico, na Floresta da Tijuca, na praia. E essa soma de coisas eu acho que foi importante para me jogar no mundo depois, né? E vir a fazer as coisas que eu vim fazendo. Então, acho que, de uma certa maneira, esse tempo do passado lá, da infância, isso é uma dessas coisas que não aparece no Lattes, né? Da infância, da primeira juventude, assim, da adolescência, que para mim foi uma época muito rica, que eu guardo com muito carinho, apesar de toda a diversidade que foi justamente por conta dessa circunstância política, né? Foi uma diversidade na qual eu sinto que eu e vários colegas na época cresceram, e isso, enfim, ajudou a formar tanto as nossas escolhas, né, como a nossa personalidade depois. Você consegue perceber o quanto esse momento passado impacta ou influencia o seu fazer científico atual? Totalmente. Não, influencia muito. Bom, porque até, assim, eu me lembro na época que eu fui fazer vestibular, né, aquela escolha, era vestibular, na época não tinha nem ainda, aquela escolha difícil, assim, o que você vai fazer, e muito jovem. Eu me lembro que o que eu gostava na época, eu gostava de futebol, gostava de cinema, e já estava começando a me interessar por política. E aí, aquela ingenuidade, eu achava que essas coisas você não podia estudar, você aprendia fazendo, você não podia estudar. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer de vestibular? Eu gostava muito de história, aí aquela coisa, pô, vou fazer história, mas aí o que tu vai fazer depois com essa carreira? E eu gostava da natureza. Aí eu
mas eu era ruim de biologia pra caramba. Aí eu falei, pô, tem essa engenharia aqui, eu fazia engenharia florestal. Foi assim, era um curso que tinha 5 anos de existência no Brasil só, na época em que eu escolhi. E aí você vê que coisa interessante, né? Eu nunca perdi o meu gosto pelo cinema, pela arte de modo geral, pelo futebol também. E pela política. Então, é engraçado que ao longo da minha carreira eu comecei com uma ciência mais básica, vamos chamar assim. Eu estudava bioquímica de planta, fotossíntese, tolerância à inundação e tal. E aos poucos eu fui passando disso para mudança climática, de mudança climática para política. E aí na política eu percebi que o diálogo entre diferentes atores é importante. E hoje na minha ciência eu incluo elementos da arte, inclusive de cinema. Então, acho que um monte de coisa que eu vivi naquela primeira juventude ali, hoje se encontra no meu trabalho. Eu acho incrível. Se você me perguntar como é que isso aconteceu, eu não sei te dizer, mas foi acontecendo. São as mágicas da vida, né? Eu também sinto que isso aconteceu com a minha vida também. Eu acabei enveredando por um caminho e encontrei aquilo que eu gostava. E a gente vê nas suas palestras, a gente consegue observar o quanto você se apropriou desse outro lado da ciência, né? Se a gente pode chamar de outro lado, né? Tradicionalmente se chama, né? Mas das humanidades, propriamente da arte, né? Isso fica muito claro e algo desejável ao trabalho científico. É muito legal perceber, né, de onde nasce isso. Eu queria até, roubando um pouco do seu tempo, aproveitar para a gente poder mesmo reforçar a importância do estudo das humanidades no ensino médio, né? Quanto isso deixou uma marca forte, né, na sua formação e quanto isso hoje é importante em face a todas as contribuições que você traz à ciência. Qual foi a maior dificuldade que você teve para se tornar um cientista? Assim, qual foi, assim, olha, quase desisti nesse momento aqui? Olha, eu vou te falar, eu acho que a maior dificuldade foi mais uma dificuldade pessoal mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa que gostava de muitas coisas. Então, eu tentava diferentes coisas, eu nunca sabia direito o que eu queria fazer. Quando você gosta de muita coisa, você tem esse problema, né? Tem que ficar escolhendo. Eu nunca, te falo com sinceridade, eu não projetei virar cientista. E tem horas que eu nem me sinto cientista, para te falar a verdade. Eu acho que eu já tenho tanta coisa misturada no que eu faço. Acho que eu já fui mais, vamos dizer assim. Eu acho que sou um pouco menos hoje do que eu já fui, mas justamente por ter hoje as diferentes formas de interpretação da realidade me interessam muito. A ciência é uma delas, para mim eu acho que é super bonita, ela tem um método científico por trás que dá uma robustez grande a ela, mas eu acho que a gente não pode abrir mão de forma nenhuma de conhecimento. Então, os conhecimentos que vêm com a religião e com a fé, os conhecimentos que vêm com a arte, os conhecimentos tradicionais indígenas, todos eles trazem muita sabedoria. E, no final das contas, quando a gente atravessa tanto momento muito bom como momento muito mal, mais do que conhecimento, a gente precisa de sabedoria, né? Então, eu acho que a sabedoria pode vir muito do diálogo entre essas diferentes formas de interpretar a realidade. No fundo, nenhuma dessas formas toca a realidade. Assim, a realidade, a impressão que eu tenho é que é uma outra coisa, né? E a gente fica tentando descrever ela. E a ciência é uma forma que venceu, né? Pelo menos nos últimos 250 anos aí. É claro que a ciência é a forma que predominou e a gente vive da maneira como a gente vive em grande parte graças à ciência, tanto para o lado melhor como para o lado pior também. Então a ciência tanto é parte da solução como ela é parte do problema. E aí, para isso, ela precisa, eu acho, a ciência não, porque a ciência é uma coisa linda, mas o cientista, às vezes, precisa descer um pouco do seu pedestal, ser um pouco menos arrogante e ouvir, abrir seus canais de entrada e de saída também, e construir diálogo com outras formas de conhecimento. Então, eu acho que a dificuldade foi essa. Eu gostava de ciência, mas gostava de muitas outras coisas também, e eu achava que eu precisava escolher. Hoje eu sinto que eu não preciso. Eu acho que é uma grande graça dos tempos atuais. A gente está bem menos. A gente não precisa se prender a caixas mais. Assim, na verdade, sempre foi assim, mas eu acho que por muito tempo a gente foi levado a crer que se você fosse um gigantesco especialista era a melhor coisa. Assim, um especialista sempre vai ter lugar. É importantíssimo que a gente siga tendo especialistas, mas é importante também que a gente tenha
tenha pessoas que possam transitar aí por essas diferentes formas e ajudar a construir o diálogo que eu acho que é tão necessário. Então, assim, quando pergunta sobre dificuldade, eu olho para trás, rapaz, eu acho que, assim, eu acho que eu dei sorte também, sei lá, fui abençoado, as coisas foram acontecendo e encontrei sempre muita gente muito boa na minha vida, que me ajudou, que me botou para frente, isso é muito importante. A gente não conquista absolutamente nada sozinho. Pessoas, instituições, por onde eu passei, assim, eu aprendi muito. Então, acho que assim, não posso falar muito em dificuldade, não. A dificuldade era interior, eu não sabia o que eu queria. Até hoje eu não sei direito. Muito legal, Fábio. A sua fala, eu acho que a gente se encontra um pouco nela, né? Eu também, quando escolhi a biologia, eu gostava de muitas coisas, né? A parte política também sempre foi uma coisa muito marcante na minha vida, pelos meus pais serem, né, assim, mais participantes politicamente, principalmente meu pai. Então a gente sempre discutia política desde muito cedo. E a biologia também, assim, ela me encontrou, acho que eu não encontrei, né? E a gente, quando eu ouço a sua fala, a gente fica um pouco mais aliviado de achar que a gente não precisa pertencer a uma única caixa, a gente pode transitar entre esses mundos, mesmo porque eu acho que isso permite a gente ter uma visão mais geral, né, das coisas. E assim, a gente vê que é o que você fala, você começou com uma coisa mais fechada, estudos de fotossíntese, a partir de estresse em plantas, né? E a gente observa essa caminhada sua, né, muito bonita, de ampliar essa forma de observar as coisas, de fazer as ligações, as conexões, né? E aí, falando bastante sobre o meio ambiente, né, que é uma das suas bandeiras, importante, né, dentro do seu histórico aí, surge a palavra, né, sustentabilidade, né, que a gente hoje usa como uma coisa não necessariamente que representa exatamente o que é sustentabilidade, né? A gente vê várias empresas e pessoas falando de sustentabilidade, mas não na sua, como é que eu explicaria, na forma realmente do que ela representa, né? Então parece uma fala muito superficial do que seria sustentabilidade, né? E a gente, sabendo que é uma área do seu domínio, que você tem trabalhado em prol, né, da sustentabilidade, a gente queria que você pudesse explicar de uma forma mais simples, né, o que seria sustentabilidade, se essa sustentabilidade, ela realmente hoje ela é aplicada, né, nos países, né, como políticas públicas. Sim, bom, sustentabilidade ela é uma palavra que tem mais de 300 definições, para você ter ideia de como ela caiu no domínio popular. Mas a definição original, ela vem de um relatório feito por uma senhora chamada Ole Brundtland, em 1987, comissionado pela ONU. E nesse relatório ela define sustentabilidade como sendo assim, as práticas, políticas ou ações que são feitas de maneira tal a assegurar que futuras gerações tenham acesso à mesma quantidade de recursos que a gente dispõe hoje. Então, é um conceito super interessante porque ele propõe uma responsabilidade intergeracional. Quer dizer, o que é que você faça hoje, você precisa se preocupar com garantir acesso às gerações futuras. Gerações futuras, quer dizer, são assim, pessoas que ou não nasceram, ou são muito pequenas para expressarem suas opiniões e vontades, são seres, digamos assim, politicamente sem voz. Então, quando surge o conceito de sustentabilidade, se cria não só uma ética intergeracional, como você dá voz a seres que habitualmente não têm voz. E aí, quando você vê que a sustentabilidade envolve, né, esse tripé social, econômico, ambiental, ao incluir o ambiental, você está falando sobre os seres não humanos que para nós também não tem voz. Assim, na verdade, todos esses seres têm voz, a gente só não escuta. A gente não sabe escutar. Então, a sustentabilidade ela tem essa preocupação com novas gerações e tem preocupação com os seres sem voz. E essa é a maneira como eu vejo hoje, eu acho que é como vem se tentando aplicar. E o negócio, assim, é difícil, porque a ética humana, né, ela é uma ética do presente, ela é humana, para começar, a gente tem uma ética ambiental hoje, mas essa ética ambiental ela
grandemente não está na forma de lei, então assim, o que está escrito é humano, é do ponto de vista humano, e é do presente, né? Então a gente está falando sobre uma ética que vai além da ética humana só e que é intergeracional. Então a sustentabilidade surge como conceito justamente porque ela aparece como um valor, as pessoas começam a se preocupar com isso a partir do instante que elas sentem que o planeta que a ação do ser humano no planeta está passando dos limites. E com isso, enfim, a gente tem que rever. E aí, quando surge esse conceito, ele aparece como um valor. E tanto é valor para o ser humano hoje, que é bem isso que você estava falando, Mirella. Quando a pessoa quer te vender alguma coisa, a primeira coisa que ela vai falar é que é sustentável, né? Então, como o capitalismo é a forma econômica vigente e tudo tem um preço, né? As coisas têm um valor, têm um preço. O camarada, quando vai te vender um negócio, fala: olha, isso aqui é uma coisa, olha só, esse meu produto, olha como ele é sustentável. E às vezes a pessoa até acha que porque fez determinada coisa assim, um assado, e aí tudo vira sustentável, e se tudo nada é, né? Então, esse cuidado com o conceito é que eu acho que é importante. Aí para isso, hoje, você tem uma ciência da sustentabilidade, você tem já jurisprudência para sustentabilidade, que vem a partir de políticas de sustentabilidade, você tem grandes acordos globais de sustentabilidade. O principal deles são os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, um conjunto de 17 objetivos que o planeta está dizendo. Os chefes de Estado todos concordaram que até 2030 a gente vai alcançar esses 17 objetivos. Quais seriam as vantagens de oferecer isso no Brasil e como fazer com que a gente crie políticas realmente públicas e aplicadas, né, para o Brasil, para que funcione realmente, né, o conceito de sustentabilidade no nosso país? Então, eu acho que, assim, para começar, uma das grandes dificuldades disso é que não dá para pensar. Assim, você pode ser sustentável na sua casa, mas se o seu vizinho não for, você vai estar exposto aos mesmos riscos que ele. Então, a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, eles são conceitos que precisam ser aplicados globalmente, e daí os grandes acordos globais, para que ninguém saia prejudicado. Então, se você tiver um país gigantesco, que tem uma enorme pegada, e esse país age de forma insustentável, um país como os Estados Unidos, um país como a China, um país como o próprio Brasil, que ainda detém grande parte dos ativos ambientais do planeta, se esses países agem de forma insustentável, o resto do mundo está condenado. Assim como, da mesma maneira, se um monte de país pequeno também age de maneira insustentável, os grandes também vão ter problema. Então, e hoje, no mundo globalizado, todo o comércio, os sistemas de produção, eles são integrados globalmente. Então, muito por essa prática da produção e do consumo, é onde a gente pode trilhar, acho que talvez seja um dos primeiros passos a ser dado em direção à sustentabilidade, rever isso. E para o Brasil, que é um produtor aí de uma quantidade grande de produtos primários e agricultura, mineração, se você tem uma prática que de fato é sustentável, e hoje existe certificação para isso nos mais diferentes setores, o teu produto fica mais competitivo no mercado internacional, o teu produto eventualmente se torna até um produto boutique, vamos chamar assim, porque você consegue um outro tipo de comprador, sem falar que você pode gerar com isso também novas tecnologias e novas expertises num mundo que está mudando, porque, como eu falei antes, a sustentabilidade virou um valor. As pessoas querem saber cada vez mais a origem do produto que elas compram, né? Elas querem saber o que está associado à produção daquilo ali. Nem sempre a gente tem essa informação no Brasil, infelizmente, mas as pessoas têm cada vez mais procurado essas informações para fazerem uma compra, um consumo, de modo geral, melhor orientado. Então, eu acho que tem ganhos claros para um país como o Brasil, que é um grande player global, é uma grande economia global, de ter uma atitude que é mais sustentável. E eu acho, assim, que governos vêm e vão, e sinceramente,
aqui nos meus 55 anos de idade, eu acho que eu nunca esperei muita coisa de governo, tanta coisa que a gente já viu, mas para mim a sustentabilidade começa em casa, começa com a gente, com as nossas práticas mesmo, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente compra, nas coisas que a gente consome. É difícil a beça, isso é super fácil de eu falar aqui para vocês, mas na prática eu sei o quanto eu sou insustentável também. Com os meus voos de avião, com os meus deslocamentos de carro, com a minha falta de cuidado quando eu compro roupa. Tem algumas coisas que eu tenho feito bem melhor, mas tem várias que eu ainda me esqueço e não faço. Então, é uma coisa que a gente tem que antes da gente criticar e julgar os outros, a gente tem que ver o que a gente está fazendo também. Então, a impressão que eu tenho é que ela começa muito por aí. Então, às vezes, não, a gente nunca vai chegar nesse ponto, a gente não vai conseguir, porque o governo é ruim, porque as empresas são maldosas. Mas se não começar por nós, aí mesmo que não vai acontecer nada. Falando dessa pegada ecológica, né? Então, sobre a gente pensar mesmo o quanto a gente está sendo sustentável, né? Como você falou, eu acho que pega um gancho um pouco sobre essa parte da pandemia, desse momento de pandemia que a gente está vivendo. Eu acho que todo mundo está bem fazendo essa reflexão em casa, né, do que a gente realmente precisa para viver, o que é realmente necessário. Né? Eu acho que os valores ali estão sendo medidos e colocados na mesa. Eu, pelo menos, tenho feito uma reflexão muito grande do que realmente é importante. Né? Será que esse momento de pós-pandemia ele pode ajudar a todos a ter uma consciência maior sobre reduzir a nossa pegada, né, reduzir o nosso consumo? Você acredita que a pandemia ela pode influenciar a vida das pessoas nesse sentido de realmente de reduzir esse consumo e de ter uma consciência mais ecológica, mais sustentável? Você acredita que tem essa relação? Que a gente consegue fazer essa relação? Bom, eu acho que para começar é o seguinte: essa pandemia ela é reflexo da pressão humana sobre os ecossistemas. Ela começa daí. Né? Ela ser uma zoonose que começa com essa história do morcego. Na China e em outros países, o consumo de animais de caça ela é uma coisa histórica até, não é necessariamente recente. O que é recente é a redução das áreas nativas de floresta, de campo, e isso tem um impacto sobre toda essa dinâmica dos animais. Vocês que são biólogos sabem disso melhor do que eu, que sou engenheiro florestal. Então, ela é reflexo disso. E ela se dá, eu acho, num momento que a gente já estava... Eu me lembro, até curioso, que a última vez que eu tive aí em Macaé com vocês acho que foi 2 semanas antes de ficar claro que a pandemia era esse caos todo, e que de fato era uma pandemia que iria afetar todo mundo. E eu me lembro que eu estava dando uma daquelas minhas palestras sobre o futuro, com uma visão otimista e tal, mas falava que para a gente chegar naquele ponto a gente precisava fazer algumas rupturas. E aí eu me lembro que teve alguém na plateia, eu não me lembro exatamente quem foi, que ao final me perguntou que tipo de ruptura eu estava falando, o que eu imaginava que iria acontecer, ou se eu achava que ia ser uma coisa brusca ou não. E na minha época, eu acho que até de novo fruto dessa minha infância, dessa minha juventude ali, ainda em meio à ditadura militar, assim, para mim essas coisas essas rupturas precisam de algum tipo de revolução, pau quebrar, esse tipo de coisa. E aí eu não imaginava, engraçado, estava 2 semanas do negócio, eu não imaginava que uma coisa dessa pudesse acontecer nessa escala. Você vê que coisa, né? E no fundo, ela é o sintoma máximo de um tempo que a gente já vinha vivendo que a gente não percebia, eu acho, que é isso que a gente fala, que esse tempo pós-normal, né? Um tempo que a gente está saindo de uma normal e entrando numa outra. A nova normal que a gente vai entrar, aí, respondendo a tua pergunta, Mirella, a gente não sabe direito qual é, mas ela depende muito do que a gente construir nesse tempo pós-normal. Então, o que eu acho se há uma coisa interessante nessa pandemia, é que ela impôs ação. Então, quando a gente fala de mudança climática, quando a gente fala da 6ª onda de extinção, a gente se preocupa, a gente muda alguns hábitos, mas a gente não teve uma ação coletiva prática. Você vê que todo ano a taxa de emissão de gás estufa só aumenta no planeta, apesar de todos os acordos globais que tem. A perda de espécies só aumenta, apesar de todos os acordos globais. A desigualdade social só aumenta. Essas são as 3 coisas que
o ser humano não conseguiu melhorar ao longo de toda a sua história. Várias outras a gente conseguiu. A gente não só perdeu também, mas essas 3 a gente não conseguiu mexer nelas ainda. E a pandemia, ela evidencia isso, porque ela tem a ver com a onda de extinção, ela tem a ver com mudança climática e ela tem muito a ver com desigualdade social. Que agora a gente percebe nas comunidades mais carentes, ela se alastra, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas moram muito amontoadas umas em cima das outras. Então, isso tudo tem a ver com um quadro no qual a gente já estava. A pandemia, de uma certa maneira, ela só joga na cara a situação assim, na qual a gente já estava enfiado. E aí, como ela demanda ação, e há uma ação global em curso, ela põe em xeque, eu acho, uma coisa interessante, para mim, ela põe em xeque essa disputa de narrativas que virou a política, né? de discurso, onde o discurso, a fala, importa mais do que a coisa em si e com a realidade em si. Então, como ela impõe ação, ela pegou um monte de governante incompetente desprevenido. Porque agora não basta mais falar. Por um tempo até basta, você pode seguir falando as besteiras que você sempre falou, e vai ter um monte de gente que vai bater palma, mas na prática isso não vinga. Então é um período que impõe ação. Então, tanto impõe ação de governantes e de empresas, como impõe ação nossa. Porque é bem isso que você falou, Mirella. A gente tá, quer dizer, o que a gente ganha de volta, né? O que está nos sendo dado? Estão tirando um monte de coisa, assim, essa pandemia tirou um monte de coisa nossa. Mas o que nos está sendo dado? Aqueles nós que podem ficar em isolamento, né? Que não somos todos também, mas quem está privilegiado, que pode ficar em isolamento, o que acontece? A gente, o que nos está sendo dado é tempo. Não é mesmo? A gente não vive reclamando que não tem tempo, que a gente tem que ficar para cima e para baixo, que a gente trabalha o tempo todo, a gente não consegue refletir, a gente não consegue ler os nossos livros, a gente não consegue ver um filme, a gente não tem tempo para a nossa família. Quando a gente tem algum tempo, a gente vai para os excessos, porque a gente quer descarregar toda aquela frustração de passar o tempo todo fazendo coisa que ele não gosta. A gente mora para você tem tempo. E aí, o que a gente faz com esse tempo? Talvez esse seja, de fato, o momento onde a gente precisa se organizar para a gente pensar em mudanças que a gente quer e para poder construir isso que eu sempre cito, né, que o Platão falava, que eu acho perfeito, né, que perguntavam para ele por que ele estava sempre pensando no futuro. Ele falava, olha, eu penso no futuro para saber o que eu vou fazer no presente. E agora, com toda a tristeza e dor que essa pandemia impõe, a gente precisa encontrar nesse ganho de tempo um ativo para a gente, de fato, conseguir imaginar, se avaliar o que a gente vem fazendo com a nossa vida, das pessoas que nos cercam, para que a gente possa sair dessa melhor do que quando a gente entrou. Mesmo porque esse ritmo acelerado a gente que impõe, né? Ele não é imposto, a gente que cria. Eu vejo na época dos meus pais que a gente tinha um ritmo muito mais reduzido. Esse ritmo é imposto por nós mesmos, né? Então, hoje eu sinto minhas filhas muito felizes. Eu acho que as que estão mais felizes de todas são os filhos com essa pandemia, porque a gente está em casa. Né? Isso é um pouco dolorido de ouvir, mas ao mesmo tempo é importante. Eu acho que para todos, pais, enfim, todo mundo que está em casa e que está reduzindo esse ritmo aí tão alucinante que a gente mesmo se impõe. Não, mas é porque as falas do Fábio são muito provocativas e fazem que nos provoca a produzir reflexões em lotes, né? E a gente, então, quer dizer, no momento de pandemia, né, como o Fábio bem disse, é um momento que a gente para olhar para situações que a gente não olhava com frequência, pelo menos, né? Que as obrigações de trabalho, rotina, trânsito, engarrafamentos, não sei o quê, sequestravam a gente, né? Nos sequestravam de nós mesmos, e a gente consegue parar para pensar nessas coisas. E aí, né, o Fábio, com essas falas excelentes, colocando as questões em perspectivas, né, desde a política, história, como sabidamente a gente sabe que ele faz, né, a gente fica, né, refletindo um pouco mais. Um pouco mais não, bastante. Bom, aproveitando, né, essa conversa, a gente pode falar de um outro professor também, que foi o convidado anterior e também nos ensina muito com os contatos, né, que é o professor Francisco Esteves, e ele deixou uma pergunta que vai nessa linha, né, para o professor Fábio responder, que a pergunta diz: como você imagina que será a humanidade no período pós-pandemia?
sobretudo a sociedade brasileira. Eu acho, então, que o Fábio já começou a falar um pouco sobre a humanidade, mas a gente pode, então, reestruturar essa pergunta do Chico, dando foco para a sociedade brasileira, né? Que transformações o Fábio vê que vão ocorrer aí para a sociedade brasileira após esse período? Então, essa é uma pergunta difícil, né? Que a gente fica pensando. Eu acho que eu gosto de acreditar, melhor dizendo assim, que a gente vai sair melhor do que a gente entrou, né? Não é possível. Isso é uma surra de consciência assim que a gente está tomando. Todo mundo, eu imagino, a maior parte das pessoas estão incomodadas, né, pelos adoentados, pelos mortos, é muita dor acumulada próxima da gente, a gente mesmo se entristece ao estar em isolamento, distante das pessoas que a gente gosta, distante de fazer muitas das coisas que a gente gosta de fazer. E isso eu acho que de novo, volta aquele ponto anterior que eu estava falando, impõe uma responsabilidade que é de usar bem esse tempo que a gente, de uma certa maneira, ganhou, né? E se a gente usar esse tempo para cuidar acho que das três coisas, assim, de cuidar bem do corpo, da mente e do espírito, assim, no prisma individual, e se a gente cuidar bem do que está ao nosso alcance, né, as pessoas que nos cercam, as pessoas que não nos cercam, mas que a gente pode, através dos mais diferentes tipos de ação, apoiar e ajudar, isso já nos coloca numa outra posição, né? Isso que a Mirella falou, né? Que ela está usando, ela sente que ela está usando melhor o tempo dela, né? Eu estou tendo essa sensação comigo assim também. Quando isso tudo terminar, né? E vai ser longo, porque vai ter um tempo, não vai ser amanhã já pode ir todo mundo para a rua, né? A gente sabe que vai ter uma transição lenta e gradual. Mas se a gente conseguir manter as coisas boas que a gente construiu nesse período, referentes a um bom uso do tempo, referente a um processo reflexivo mais constante, referente a práticas de menor consumo, e a gente levar isso para uma fase sem pandemia, eu tenho certeza que o resultado vai ser muito bom. Então, eu só espero que ao terminar isso a gente não volte à antiga normal, né? Como o nosso querido líder indígena, pensador e amigo Ailton Krenak falou recentemente, ele espera que as coisas não voltem à normalidade, porque a normalidade é justamente o que botou a gente nesse buraco. Aproveitando então que você citou o Krenak, e fazer uma referência a um trabalho recente seu, em que você cita Sardar, né, e vai falar acerca da fase pós-moderna da ciência, né? Você vai dizer que os fatos são incertos, os interesses são altos e os valores estão em disputa e a urgência é grande. Isso tem muito a ver com esse momento atual, né? Já tinha a ver com a normal, né? Diante da pandemia, mas acho que ficou mais evidente com a pandemia. Então, aí, a partir disso, você vai afirmar que a atual crise planetária é complexa, é sem precedentes e é constituída de tantas outras crises, né? Alimentar, ambiental, política e econômica. Repetindo, né? Isso fica ainda mais evidente agora. Então, refletindo sobre isso, não tem como não pensar que essa pandemia, né, está trazendo tudo isso para a superfície, deixando visível muitos aspectos invisibilizados dessas crises. Sim. Então, que conexões você consegue fazer entre esse entendimento, né, de ciência, né, você vai dizer a fase pós-moderna da ciência, e as novas demandas postas por essa pandemia, né? Como o cientista pode atuar para desfazer essas várias crises? Bom, eu acho que tem três frentes. Uma é a gente se antecipar a coisas assim, como a gente tem se antecipado, por exemplo, em relação às mudanças climáticas, e essa antecipação construir um diálogo tal com a sociedade, e sociedade, estou falando no governo, empresa, sociedade civil organizada e sociedade civil não organizada, e fazer com que ações sejam tomadas diante desse prognóstico que foi feito. Então, assim como a gente tem um prognóstico para a mudança climática, para a crise da biodiversidade, haviam também prognósticos acerca de pandemias, e a ação não foi tomada, né?
ou quando é tomado, no caso das mudanças climáticas, tem várias ações que são tomadas, mas essas ações não têm a escala necessária para atenuar o atual problema que a gente tem. Então, a ciência atua antes, ela atua durante, então agora em meio a essa pandemia, tem uma série de informações que a ciência traz que norteiam as nossas ações, como a própria da necessidade do isolamento social, em alguns casos até de quarentena. E por que vem depois. E aí é a capacidade da ciência modelar e projetar cenários. E recentemente eu estive participando, vai estar indo ao ar até agora, na sexta-feira, no dia 8, tem um evento que ia ser feito ao vivo no Rio, essa semana, né, começaria hoje, aliás, já está começando hoje online, agora um evento chamado Rio 2C, que tem uma série de discussões sobre tecnologia, sobre natureza, sobre neurociência e tal. E esse ano, assim, por conta disso, ele não pode ser feito ao vivo, está sendo feito remotamente. Muitas das discussões são sobre a pandemia. Eu tive a oportunidade de participar de uma. Foi muito interessante, conversando com 2 colegas da área médica, um deles falando sobre essa projeção que já havia sido feita em relação à chegada de pandemias e que não foi ouvida, e o outro falando justamente sobre lidar com uma pandemia dessa gera uma quantidade enorme de dados e como a ciência médica está cada vez mais lidando com Big Data, e isso vem permitindo projetar cenários. A gente vê hoje, né, à luz de tudo isso que está acontecendo, a necessidade da gente ter boas projeções, para quando as pessoas podem voltar gradualmente às suas atividades anteriores, quando não podem e tal. E no momento a gente não tem esse prognóstico. A gente não tem essa previsão. A gente escuta diferentes previsões. Né? E óbvio que a ciência pode ajudar muito nisso, e eu acho que muito do que vai se aprender com o lidar com essa pandemia, do ponto de vista médico, vai ajudar a lidar também com outras doenças que a gente tem, mais comuns, não pandêmicas, não epidêmicas, e que podem ajudar a orientar a medicina a ter uma ação mais eficiente. Então, eu acho que a ciência tem esses 3 campos aí de atuação, enfim, produção de vacina, essa coisa toda. Então, ela segue sendo muito, muito útil, né, e importante nessa hora. Agora, com esse sentido de urgência, né, que a frase que você citou diz, né, tudo hoje é para ontem. Né, e óbvio que os interesses são altos, então essas coisas custam dinheiro. Você tem essa incerteza dos fatos, independente até de fake news. A gente não sabe direito, porque às vezes faltam dados, faltam informações. Né? E aí você tem que lidar com a melhor ciência disponível naquele exato momento. Então, são decisões que têm uma certa margem de risco, às vezes. Né? Então, é um momento... Essa é a pós-modernidade, é um momento de transição que a gente vive, de crise. Né? Mas crise é isso, do grego. Né? Crise é um momento de mudança. E a gente está numa fase de mudança mesmo, e a pandemia deixa isso agora. Se a gente tinha qualquer dúvida, agora está claro. E tomara que a mudança seja para melhor. Então, Fábio, ainda continuando nessa linha, né, sobre os trabalhos que você faz, os seus textos, né, você fala bastante sobre um conceito de hotspots globais, né, de biodiversidade. Aí eu queria que você colocasse esse termo de uma forma mais palpável para a grande população, né, explicando o que seria nesses hotspots globais de biodiversidade, qual a importância deles, né, para todos, e citar exemplos aqui dentro do Brasil. Tá bom. Bom, esse conceito é um conceito que surgiu por volta do ano 2000, mais ou menos, e foi no seio de uma organização para a qual eu trabalhei por alguns anos, chamada Conservação Internacional, uma organização do terceiro setor que milita nessa área socioambiental e usa é uma organização menos de viés ativista, mas mais de viés científico, diplomático. Né? Ela usa a ciência para levar para a sociedade de um modo geral e para a política, especialmente, elementos que possam ajudar na negociação de novas práticas, tanto de políticas públicas como de prática do setor privado também. E no ano 2000, a organização, com um conjunto de cientistas, publicaram um artigo sobre esses hotspots globais, que são basicamente alguns locais no mundo, hoje já são 36 que estão nessa categoria,
que tem muita biodiversidade, quer dizer, tem um número grande de espécies, especialmente. Tem muito endemismo, quer dizer, tem altas taxas de espécies que têm a sua distribuição restrita àquele local, e que, ao mesmo tempo, são ambientes que já foram muito degradados, né? Então, é muita riqueza de espécies, muito endemismo, e já teve uma grande perda de área, vamos dizer assim. Então, ambientes que juntam essas três características são hotspots de biodiversidade. No Brasil, nós temos dois. A Mata Atlântica é um desses, que é um grande centro de biodiversidade, mas, ao mesmo tempo, restou da cobertura vegetal da Mata Atlântica alguma coisa em torno de 28% da sua cobertura original. Mas desses 28% que restaram, mais de 80% são fragmentos florestais com menos de 50 hectares. Quer dizer, a Mata Atlântica é um queijo suíço, vamos dizer assim. E essa fragmentação, essa separação entre as partes florestais cria um monte de impedimentos para a manutenção e para a reprodução de espécies que, por vezes, precisam de áreas maiores do que isso. Então, ela tem esse risco, ela é muito rica, ela tem muito endemismo, mas ela tem essa perspectiva de fragmentação e de declínio que a torna um hotspot. E o Cerrado é outro, que é uma situação semelhante. O Cerrado já perdeu cerca de 60% da cobertura, mais ou menos 70% do Cerrado já está muito modificado. Tem uma altíssima diversidade de espécies também, muito endemismo, e aí essa soma de fatores o torna um hotspot. Essa definição dos hotspots de biodiversidade ao longo das 2 últimas décadas orientou muito as estratégias de conservação no mundo. Quais áreas deveriam ser prioritárias de serem protegidas, né? Porque você sabe que para proteção da natureza no nosso tempo, né, ao longo dessas últimas décadas aí, ela se torna há um reconhecimento da importância disso, mas ainda assim nunca é a primeira prioridade dos governos ou das empresas e tal. Então você tem que definir prioridades, e durante essas 2 últimas décadas houve muito esse debate entre os conservacionistas do que era mais prioritário conservar. E isso gera um certo desvio também, porque eu me lembro, por exemplo, na época que a gente esteve trabalhando sob a liderança do queridíssimo professor Chico Esteves para orientar o governo na criação da área protegida do Parque Nacional da Reserva do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, aí na região de Macaé, Carapebus e Quissamã. Eu me lembro que os colegas, os técnicos, né, do IBAMA, na época ainda não existia Instituto Chico Mendes, os colegas do IBAMA vieram visitar na região, mas aí eles perguntavam sempre, escuta, quantas espécies tem? Né? Muito rico de espécies, a Restinga. Quantas espécies endêmicas tem? Então, essas perguntas. Você vê como é que a ciência influencia em política, né? E na época eu me lembro que a gente discutia com eles e falava o seguinte: olha, a Restinga é Mata Atlântica, é um ecossistema associado à Mata Atlântica. Então, ele é um hotspot de biodiversidade. Ainda que na Restinga você não tenha a diversidade de espécies e o número de endêmicas que você encontra na Mata Atlântica sensu estricto, que é aquela floresta nebulosa e tal, que povoa o nosso imaginário do que seja a Mata Atlântica. A Restinga faz parte disso. E ela tem processos que em outros ambientes não tem. Esses processos precisam ser conservados. Então, ali a gente começou, com a experiência do Parque da Restinga de Jurubatiba, começou uma revisão, eu acho, no Brasil, que já vinha acontecendo em outras partes do mundo, quanto ao que deve ser conservado também. Então, a gente deve conservar espécies, mas tão importante quanto isso é a gente conservar processos. E na Restinga tinha uma série de processos ali que a gente já estudava, sei lá, aquáticos, terrestres, da interação entre a terra e a água e assim por diante, que eram muito únicos, né, desse tipo de sistema que, portanto, precisavam de conservação, sim. Então é isso. Os hotspots são importantes, fazem parte dessa necessidade de priorizar o que conservar, mas é importante sempre a gente ter em mente que o que não é hotspot também é importante de ser conservado por outros motivos. Professor, e dentre os trabalhos assim que você realizou, enfim, está realizando, qual foi o mais prazeroso e que você gostaria que todos conhecessem? Tem como escolher um? Olha, para mim, normalmente, o que eu mais gosto é o mais recente, o que eu fiz há menos tempo, porque a gente vai mudando, né, os nossos gostos, assim, o nosso interesse.
e eu fiz um livro no ano passado que foi muito prazeroso. Ele chama Regenerantes de Gaia. E, e ele, ele reuniu, foi assim, uma oportunidade que eu tive de escrever livremente, né? Não é um texto com rigor científico. Eu pude escrever livremente sobre tudo que eu gosto de fazer, que eu gostei de fazer ao longo da minha vida. Então, muito do que está no livro tem a ver com a minha experiência de campo, com a natureza, o que eu aprendi com as plantas, né, o que as plantas me ensinaram, e com as pessoas também, né, que a gente conhece tanta gente bacana no campo. As minhas leituras em filosofia, em política, em psicologia do Américo, o meu aprendizado na ciência e na arte. E essas várias coisas são as coisas que eu gosto, e de uma certa maneira foi engraçado, porque era como se eu estivesse escrevendo um livro para mim mesmo. Né? Então eu não estava pensando muito no público, era um negócio que eu precisava botar para fora, e aí ao fazer isso eu tive muito prazer. Mas eu tenho certeza que a próxima coisa que eu vier a fazer, que eu já estou aproveitando essa pandemia para começar a trabalhar nela, acho que ela vai ser mais prazerosa ainda. Você pode contar para a gente o que é? Então, rapaz, olha, eu tô, o que eu tô trabalhando, assim, eu tinha em mente trabalhar em um livro esse ano, né, que era um pouco diferente desse que eu fiz no ano passado. É um livro com outros colegas, então a gente está organizando, é sobre o mar, né, e um pouco sobre como o mar que às vezes é visto como uma barreira uma barreira geográfica, né? A gente usa muito esse termo, ele separa um continente do outro, um povo do outro. O livro é um pouco sobre como o mar liga mais do que separa, né? Com um olhar voltado para o Brasil, para a Amazônia Azul e tal. Então, o meu plano para esse ano era fazer esse livro. Mas aí, diante dessa pandemia, eu acabei me animando e estou com outros dois no forno que eu estou bolando o conceito agora. Um é sobre linguagem, uh, sobre a conversa dos seres humanos com os não humanos e como linguagem antecede diálogo, e a gente tem presente, costuma achar que só quem tem linguagem é a gente, que somos humanos. O livro é um pouco sobre como eu acredito que a linguagem é mesmo uma coisa própria da gente, mas é uma coisa da natureza que meio que fala através de nós. Então, o livro versa um pouco sobre isso. E tem um terceiro que eu já também estou fechando o conceito, que é um pouco sobre as diferentes visões de natureza que a gente teve ao longo da história, mais ou menos desde a Grécia Antiga até hoje. Esse é mais trabalhoso, então agora o da linguagem vai ser um pouco mais curto, eu espero ainda ao longo desse ano conseguir concluir, e esse outro sobre essas diferentes visões de natureza, acho que deve levar uns 2, talvez 3 anos para eu conseguir fechar. Mas aí para isso tem que ler muito, tem um monte de coisa para ler, e eu estou aproveitando um pouco esse tempo da pandemia para me animei assim porque eu acho que são temas que são importantes hoje. Eu acho que vai ficar cada vez mais claro para as pessoas fora da academia o como que a natureza é importante, quanto que a gente é parte dela. E aí eu acho que assim, a contribuição que eu posso dar é escrever sobre isso, eventualmente falar sobre isso quando me pedem, e se tornou meio que a minha missão. Que legal, eu já estou curioso para ler. Sobretudo de linguagem, você falou, eu fiquei, cara, nunca tinha pensado nesse aspecto. Desde a minha formação em psicologia, a gente acaba. A ciência traz isso, né? Estabelece também algumas paredes e impede de você ver outras coisas. Aí quando você falou assim, poxa, como não, né? Como não? Aproveitando até esse gancho, você disse que faz algumas leituras em psicologia, né? E aí é uma pergunta que eu vou colocar aqui com a licença até da Mirella. O que você tem gostado de ler de psicologia, se interessou em relação à psicologia? Então, o que mais me interessa já há algum tempo são os escritos, o pensamento do Jung, do Carl Gustav Jung. E ele começou a me interessar numa época que eu estava curioso pela, pela telepatia. De novo, linguagem, né, que é um tema que me interessa muito. E
E telepatia sempre foi um tema meio proibido assim na ciência, né? Porque parece uma coisa meio esotérica, esquisita e tal. Mas o Jung tratou um pouquinho disso. E daí, quando eu comecei a ler as coisas dele a respeito disso, eu fui ampliando ali a minha leitura sobre as coisas dele e na época eu sigo ainda interessado, me interessa muito a hipótese de Gaia, né? E a coisa do planeta como um super-organismo. E os organismos têm um conjunto de características próprias, né? Eles nascem, crescem, morrem, eles têm regeneração, organismos têm consciência. E aí eu passei a me interessar, e transcendem. Então eu passei a me interessar um pouco sobre essa visão que o Jung dava às fases das pessoas, especialmente no momento de transcendência, né? Então ele fala muito sobre renascimento, ele fala muito sobre metempsicose, então uma série sobre reencarnação, encarnação. Então eu comecei a fazer, à medida que eu li o Jung pensando, eu li o Jung não pensando no indivíduo agente, mas eu ficava tentando aplicar o que ele falava ao planeta. Porque, de uma certa maneira, eu acho que o planeta precisa de alguma psicanálise. A essa altura, eu acho que o Jung fala muito desse processo de individuação, né? Eu acho tão bacana assim, a palavra indivíduo, quando você começa a pensar, o indivíduo é aquilo que não se divide. É simples assim. E a gente, na nossa vida moderna, a gente é tão dividido, né? É isso que a Mirella falou bem lá no começo, né? O nosso trabalho é um campo, a nossa vida pessoal é outro campo. A gente tem essas coisas todas em caixas separadas, né? Mas, no fundo, a gente é um indivíduo, é tudo junto, a gente é indivisível. E a Terra, se é Gaia, como Lovelock e Margulis propunham, ela é indivisível, ela é uma coisa só. Então, como um ser único e indivisível, esse ser único ele precisa, eu acho, de um certo divã para sair dos problemas que vem atravessando, e a leitura do Jung tem me ajudado muito a pensar nisso. Óbvio que nem tudo dá para se fazer paralelo, mas tem sido uma coisa, um aprendizado muito grande juntar ou tentar aplicar o pensamento dele às coisas relacionadas ao planeta como um todo. Muito interessante essa metáfora que você constrói, e eu vou até pedir autorização para sequestrá-la algumas vezes agora. Dizer que Claro, o mundo, claro. durante a pandemia, está no divã. Eu acho que é uma metáfora. E sobre o Jung, eu acho realmente interessante esse conceito dele, né, de inconsciente coletivo, né, de como essas forças que orientam o nosso modo de pensar e agir, em grande medida também foram constituídas coletivamente, né? Ainda que se faça eventuais ponderações sobre a teoria dele, mas é muito potente essa ideia de consciente coletivo e como ideias e pensamentos surgem em vários momentos e em vários pontos do mundo quase que simultaneamente. Tem muita coisa legal. Eu lembro de eu ter pensado muito no Jung enquanto eu assistia aquele filme, aquela animação Avatar. Sim. Porque também é uma metaforização daquele entendimento, né? Tanto da teoria de Gaia, quanto da ideia de consciente coletivo, dessa interconexão que as mentes poderiam ter numa dimensão mais transcendental e ancestral. É muito legal. Essa individuação que ele fala a respeito, né, da gente, a gente se tornar indivíduo de fato, vem desse encontro entre o consciente nosso e o inconsciente coletivo. E esse inconsciente que a gente costuma negar, né? E, na verdade, eles são como que camadas arqueológicas de pensamentos e de sensações que já são passadas de geração para geração, quer seja geneticamente, quer seja culturalmente. E isso está em nós. E o nosso racionalismo é tal que a gente evita mergulhar nesse inconsciente. A gente é posto nele algumas horas, no nosso sonho, enfim, numa outra experiência espiritual que você possa vir a ter. Mas, de modo geral, a gente o nega, né? E ao negar o inconsciente coletivo, a gente está negando a natureza. Então, eu gosto muito da leitura dele por causa disso. Eu acho que ela é multidimensional. Ela não é... ela abre muito, ao contrário de algumas outras linhas da psicologia que eu acho que fecham mais, são um pouco mais dogmáticos.
a do Jung, para mim, ela abre mais do que fecha. É realmente muito prazeroso ler Jung. E assim, potencializa a nossa criatividade, nossa forma de pensar relações, e imagino que ele vai ter uma boa influência aí no seu livro sobre linguagem, né? Já fico ainda mais curioso. Mas seguindo assim com a nossa conversa também relacionada ao desenvolvimento sustentável, eu acho que é importante, e tem alguns textos, muitos textos seus falam disso. Como a gente disse lá no início, né, alguns desafios são postos para a ciência, para a política, para a economia. Eu acho que. Mas aí eu fiquei sentindo falta da gente falar sobre os desafios postos por esse momento e também em relação à sustentabilidade, dos desafios postos para a educação. Né? Como você acha que esse momento, né, desde essa ótica, vai trazer aí oportunidades, né, e apresenta desafios para a educação? Olha, eu acho que a educação é o seguinte, eu acho que assim, se a gente pensar lá no começo, no ensino básico, né, eu acho que a criança precisa saber onde o mundo está dizendo que quer chegar. E é curioso que hoje, depois de muito tempo na história, o mundo tem um discurso comum, né, que é o dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então é importante que a criança e o adulto também, porque acho que muita gente dentre nós não sabe nem da existência desses vários objetivos, ainda que a gente atue na ciência. Então a ciência tem que saber, eu acho que as crianças precisam ser informadas disso. Olha, tem essa meta aqui. Em 2030 a gente está dizendo que o mundo vai estar com pobreza zero, com fome zero, com igualdade de gênero, com a natureza conservada, com produção e consumo sustentável, com energia limpa. Isso está dado. Né? Os países todos assinaram lá na ONU. Então, as crianças precisam saber. Só que além delas precisarem saber onde o mundo quer chegar, elas precisam ser levadas a pensar acerca de qual mundo elas querem. E eu acho que muitas vezes na nossa formação nos é apresentado um mundo o mundo corriqueiro atual. A gente não é necessariamente levado a uma reflexão acerca do mundo que a gente quer, individualmente e coletivamente. E é importante você ter uma ideia do mundo que você quer, porque se você olha para isso, você fala, bom, tem coisas nesse mundo que têm que ser mudadas. A próxima coisa é você ser desafiado a refletir quanto a como transformar, acerca do que é a transformação e como que é o seu papel como ator no processo de transformação social que o planeta demanda, o que o seu país demanda, o que o seu local, a sua cidade demanda. Então, eu me lembro que o Paulo Freire, ele tinha uma crítica à educação brasileira, que ele dizia que a educação no Brasil ensinava mais a reproduzir do que a criar. E eu acho que ele tem razão, absoluta, até hoje. Inclusive, eu acho que esse é um problema que vai da creche até a pós-graduação. E aí, quando eu penso em nós, que somos professores universitários e tal, eu acho que a gente, no nosso dia a dia, isso não é uma matéria, uma disciplina, não é necessariamente uma reforma curricular, que já são tantas, e no fundo, se fala tanto disso e na prática não muda muito, mas como que a gente pode desafiar os nossos estudantes e a nós mesmos a transformar. O que a gente precisa para isso? Quais atributos você tem que ter à sua disposição? Que tipo de esforço você precisa conduzir? Então, eu tenho para mim que se a gente está querendo sair de um paradigma insustentável para um sustentável, seja lá o que isso signifique, a gente precisa fazer uma transformação. Como que a gente transforma as coisas? A gente precisa escrever, a gente precisa falar, a gente precisa interagir, a gente precisa tocar, a gente precisa ter determinadas habilidades manuais, a gente precisa ter determinadas habilidades tecnológicas, a gente precisa ter habilidade de diálogo. Como que a gente constrói? Como é que a gente está treinando essas capacidades em nós mesmos e nos nossos estudantes, sejam eles crianças, sejam eles pós-doutores? Então, eu acho que é um desafio enorme para a educação, mas para mim é um desafio que está muito ao nosso alcance, porque, a meu ver, é um desafio mais de atitude do que de currículo. Eu concordo plenamente, né? A criatividade ela foi retirada, vai sendo retirada pouco a pouco da educação.
seguindo aí nas palavras do Freire, né, a gente vai mais sendo receptáculos, né, depósitos de informações do que propriamente aprendemos a refletir e a criar a partir disso, né? Talvez o caminho passe certamente, talvez não, eu acho que passa certamente por isso, né? A gente considerar essas crianças desde cedo sujeitos ativos, capazes de produzir e criar o mundo, e dizer para eles, olha, antes de vocês nascerem, a gente queria colocar o mundo aqui nesse sentido. O que vocês podem fazer para contribuir desde já? Lógico que uma criança, né, a depender do seu nível cognitivo, né, não vai começar a agir desde já, mas ela já vai assumindo desde cedo esse senso de compromisso, essa responsabilidade em criar e recriar um mundo que seja acessível e igual, né, acesso igual aos recursos para todos os que nele vivem, né? Então, realmente é uma reflexão muito potente essa que você traz para a gente, né? Obrigado E aí a por gente. essa contribuição. Assim, se você me perguntou de supetão, estou respondendo de supetão. O primeiro que vem na minha mente é isso. E essa educação, ela parte, né, de nós, dentro de casa, e também não só educar, mas fazer ser molde, né? Os nossos exemplos também vão refletir muito da postura dessas futuras gerações, né? Então, a educação, ela parte também desse princípio de você também aplicar o que você instrui a criança, né, dentro de casa. E aí, pensando sobre tudo isso que você tem falado com a gente, Fábio, né? E aí uma pergunta um pouco mais profunda, talvez muito ampla, né? O que dá sentido à sua vida? Dentro... Olha, eu acho que a vida em si não precisa de mais sentido do que a vida. Eu acho que ela acho que é tão a vida expõe a gente a tudo quanto é tipo de sensação, de sentido e de sentimento. E ela é em grande parte imprevisível. Então, eu acho que o sentido que eu vejo para a minha vida, eu acho que é ser surpreendido pela própria vida. Eu fico louco pela próxima surpresa. Às vezes a surpresa não é muito boa, como essa pandemia, né? Que para mim foi uma gigantesca surpresa. Mas eu acho que a gente cresce na tristeza e na dor, cresce muito. Mas a gente tem que estar preparado para crescer, né? A gente tem, assim, é meio fora de moda hoje em dia, não é? Você ficar triste, assim, é fora de moda, pega mal. Né? Você falou que você está triste, vai vir logo alguém com uma solução e tal para você. Mas tem que passar por aquela tristeza ali, tem que curtir ela. Ela te empurra para frente, né? A tristeza, a angústia, se você consegue lidar bem com ela, te empurra para frente. Então, de vez em quando, você tem que ser surpreendido por uma tristeza, ou ser surpreendido por uma gigantesca felicidade. E eu acho que eu fico sempre à espera da próxima surpresa. Acho que talvez seja isso que dê sentido à minha vida. Aí. É curiosidade, eu acho. Muito bom. Agora, assim, também fugindo um pouquinho o que você me falou sobre da gente saber lidar com as frustrações, né, com as variáveis que a gente tem durante a vida, né, as coisas positivas e negativas. A gente vem de uma geração que acho que aprendeu a lidar um pouco mais com essa frustração, de enfrentar um pouco a tristeza. Você acha que essas gerações hoje, elas têm essa dificuldade de lidar com frustração? Pois é, isso, você sabe que isso está sendo falar em surpresa, isso tem sido uma surpresa para mim. Eu passei, vocês sabem que eu passei muitos anos, eu passei uns 10 anos fora da sala de aula, trabalhei, me afastei da universidade para trabalhar em governo, em ONG. Quando eu voltei para a sala de aula, que foi a coisa de 4 anos atrás, começou a me chamar a atenção isso, uma coisa muito boa, uma geração, assim, 10 anos hoje em dia já é uma diferença geracional, né? E eu estou encantado com a nova geração de estudantes, com a criatividade que eles têm, com a vontade, a disposição que eles têm para transformar, com a abertura que eles têm quanto a futuros possíveis de carreira para eles. Eles não estão pensando só em ser cientista, que era muito comum com os meus alunos de 10 anos atrás, eles estão abertos para qualquer coisa. Então, eu estou encantado com isso, mas, por outro lado, tem me preocupado o fato de ver que muitos jovens, né, nessa geração, a gente se depara com casos de depressão, né, na sala de aula e no nosso dia a dia. Imagino que vocês em Macaé não deva ser diferente, né? No meu caso, no Rio, eu tenho percebido isso com
a frequência é alarmante, assim. Eu não sei exatamente de onde isso vem, mas eu acho que tem um bocado a ver com essa sensação que esse tempo pós-normal, que a gente falou a respeito, dá de fim de futuro. Né? Essa sensação de fim de futuro é uma sensação, não é sinônimo de que o mundo vai acabar, mas é uma sensação que vários futuros possíveis que foram imaginados coletivamente, que não deram certo, de uma hora para outra parece que a sociedade não tem um projeto de futuro. Né? E eu acho que para o jovem é muito importante perceber a existência de um projeto de futuro e construir até para inspirar o seu próprio, porque às vezes você vê um projeto e é próprio do jovem. Esse projeto eu não gosto, eu sou contra. Mas aí para você ser contra, você tem que ter o seu. Qual é o seu? Então, se não há um projeto, não há um contra-projeto. E aí eu acho que, de novo, assim, a gente tem que viver o presente, mas para viver bem o presente, você tem que ter uma visão de futuro e um projeto de futuro. E é por isso que eu acho importante essa discussão sobre sustentabilidade que vocês levantaram, me parece importante, porque há um projeto, ainda que a gente não venha pondo em prática, mas há um projeto de futuro. Tem 17 coisas que espera-se alcançar até 2030. E quem sabe isso motiva mais esses jovens. E os frustre. Eu não sei se isso tem a ver com educação também, e que a definição do que é sucesso parece que é muito mais restrita do que um dia já foi, e aí se a pessoa percebe que ela não está se encaixando naquela definição de sucesso, ela se frustra, e aí com isso se entristece, assim por diante. Mas essa multiplicidade, esse conjunto de surpresas que a vida dá, que a gente estava falando a respeito há pouco, eu torço para que seja assim, motivador, né, para os jovens. E é isso que assim, pessoalmente, acho que cada um de nós, eu tento fazer isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, mostrar que está tudo na mão deles. Né? Tem o tempo todo pela frente, não está nada perdido, está tudo por se construir, especialmente num país como o Brasil, né? Tem tanta coisa boa para ser feita, e a pessoa com energia é o que basta. A gente está muito acostumado, assim, vou te dizer que eu estou cansado. A gente sempre culpa o governo, culpa a imprensa, a gente sempre acha um culpado para tudo. Isso é muito ruim, você tem que olhar e falar, escuta, qual é a minha parte de culpa nisso aqui, se é que eu tenho alguma, e vamos fazer as coisas assim, o que eu posso alcançar, com o que eu posso ajudar, o que está ao meu alcance. E às vezes você começa com um alcance pequeno, esse alcance com o tempo cresce, não tem que ficar culpando os outros o tempo todo. A gente tem que saber o que não funciona para a gente amanhã orientar melhor nosso voto, nossa participação social, isso é uma coisa. Mas o que a gente não pode ficar estagnado porque nada está funcionando. Tem uma pandemia, então agora eu não vou fazer nada porque eu estou deprimido. E eu sei que isso acontece. A gente fica, o choque nos leva muitas vezes à inação. A gente tem que encontrar força lá naquele canto escondido e silencioso da nossa alma para dali levantar a força e reagir. Né? E isso eu acho que é muito mais próprio do jovem. É a marca registrada do jovem, o seu poder de reação, o seu poder de rebelião até. E é importante que eles não percam isso, e eu acho que a gente, na universidade, que lida com essa faixa etária, que é uma faixa etária aí ampla, né? A gente está pegando uma garotada que vai de 18 a 30 e poucos anos hoje, né? Uma faixa ampla. E a gente tem que criar o ambiente para eles exercitarem a força e a coragem que é própria da juventude. Excelente, professor. E falando aqui das futuras gerações, né, como é que você gostaria de ser lembrado por elas? Não, olha, bom, eu acho que quanto a isso, eu não preciso pedir mais nada. Eu acho que essa homenagem lindíssima que vocês fizeram para mim no PEN, né, com o Espaço Fábio Scarano, eu não posso esperar mais nada do que isso. O Espaço Fábio Scarano tem ali um campo de futebol, tem um espaço para celebração, uma churrasqueira. Eu já estou lembrado pelo que eu mais gosto, então não preciso de que se lembre de mim por mais nada. Eu já sou grato de, em vida, ter uma homenagem dessa, me deixa honrado, emocionado. Enfim, eu quero ser lembrado assim, uma pessoa que gosta, que sempre gostou de celebrar a vida. Fizemos muitas perguntas para você hoje, né? Mas a gente fica aqui com uma dúvida de qual pergunta que nós não fizemos que você gostaria que tivéssemos feito. A pergunta que vocês não tenham feito. Olha, bom, vou te falar uma pergunta que me fazem muito e que vocês não me fizeram, que é
assim, por que eu mudei tantas vezes ao longo da minha carreira. Que eu fui de um setor para o outro, mudei de área de estudo e tal. Eu fico feliz que vocês não tenham feito essa pergunta, porque a minha resposta é assim, eu não sei. Eu não sabia bem o que foi acontecendo, isso não foi um plano. Mas eu fui mudando, talvez, sei lá, por gostar de coisas diferentes, né? Como eu tinha falado no começo. Eu tenho, de vez em quando, eu sou tomado por uma espécie de coceira interna que me faz zerar e recomeçar. Então, ainda bem que vocês me perguntaram isso, que eu não saberia responder ao certo. Nem sempre a gente consegue explicar a nossa criatividade, né? O importante é dar vazão para ela e colocar em prática, né? É isso aí. Bom, eu acho que a Mirela tem aí uma última pergunta a fazer a você. Mirela? Na verdade, é uma curiosidade. Essa pergunta a gente até já discutiu ela um pouco, né? Porque eu adoro ler, né? Então eu adoro saber o que o outro está lendo e eu acho que uma parte da população também gostaria de saber o que você está lendo, qual o livro que você indica, qual o seu livro favorito, se é que você tem um só. Putz, assim, tem um monte de livro favorito. Em geral também, parecido com essa pergunta que você fez mais cedo sobre que pedaço de trabalho, de pesquisa minha que eu mais gosto ser o mais recente. Em geral, o livro que eu mais gosto é o que eu estou lendo mais recentemente. Então, vou te responder de duas maneiras. Tem um histórico, que é um livro que eu li há, sei lá, uns 30 anos atrás, que sobreviveu ao desafio do tempo. E eu tenho lido ele de novo, meio que a cada década, assim. É um livro chamado O Herói das Mil Faces, de um autor já falecido norte-americano chamado Joseph Campbell, que é um psicólogo também, Américo, mas ele se especializou em mitologias. E O Herói das Mil Faces é um livro que eu acho muito bonito, porque ele resume todas as mitologias e folclores existentes no mundo, a narrativa do herói. Então, cada uma das histórias, sabe, Cristo, Buda, Maomé, diferentes histórias folclóricas, dos deuses incas, mitologia grega, sempre a narrativa dessas mitologias sempre tem essa trajetória de um herói que nasce num determinado lugar, um lugar de determinado jeito, ele sai desse lugar em busca de um santo grau, no caminho ele encontra quem o ajuda, ele finalmente encontra o santo grau e ele retorna a casa. Quando ele retorna a casa, ele percebe que ele mudou, mas o mundo continua igual. Então, essa trajetória está por trás de quase todas as mitologias. Eu adoro esse livro, porque ele bota esse dilema, né? Ou o ser humano é muito pouco criativo, em diferentes partes do mundo ele contou a mesma história, ou de fato a gente tem uma origem comum, sei lá, maior que nós, e que repete essa história aí para a gente. A gente é todo mundo muito parecido até na nossa mitologia. Então, adoro esse livro, sempre recomendo, Herói das Mil Faces. E agora eu estou lendo um livro que eu estou encantado, chamado Arte como Terapia, de um filósofo chamado Alain de Botton, com um artista chamado John Armstrong. Eu ganhei de presente de uma pessoa muito querida. Enfim, como arte é uma coisa que me interessa muito, de fato, a arte tem uma força terapêutica enorme. E esse livro trata um pouco disso, né? De como a gente pode, a partir da arte, crescer como pessoa, basicamente. Só de olhar a arte, não precisa necessariamente fazer, não tem dom artístico nenhum. A gente olhando, a gente já pode crescer tanto, e o livro trata um pouco disso, né? De como a gente usa a arte para a gente, enfim, melhorar como pessoa. Esses pensamentos são maravilhosos. Eu lembro da leitura da Feigal Strower, não sei se você já teve contato com essa filósofa. Não, Né? não. E ela fala de acaso e criação, eu acho que pode ser um livro que você vai gostar, pensando nessas suas mudanças, né? E também que ela fala do processo criativo. E ela diz que a arte, nesse processo terapêutico, você coloca alguma angústia, algo que não está se encaixando, coloca para fora numa peça de arte. E aí você, reorganizando aquele material que é a tua arte, você reorganiza sua mente, né, suas emoções, e é uma tentativa, e depois você, com aquele quebra-cabeça pronto, né, ou aquilo criado, você leva de volta para dentro. Então, a arte como esse movimento de tirar e colocar, né, tirar, reorganizar e colocar. E eu acho que encontra muito essa ideia que você trouxe, né, é uma reflexão muito necessária nesse momento, que está precisando tirar várias coisas que estão bagunçadas, né, criar, escrever, tocar aquele violão velho que está no cantinho do quarto, dançar, né? Cada um com... E a arte tem realmente mostrado ser um refúgio bem buscado nesse momento, né?
dada a quantidade de lives que estão proliferando, né? Todos os artistas ofertando um pouquinho de arte, ainda que nem todos sejam contemplados. Mas a Mirella ia falar algo e eu interrompi. Mirella? Não, eu adoro ficar ouvindo vocês falar, que eu aprendo bastante. Não, na verdade era que eu ia falar com ele que ainda teria mais uma perguntinha, que é a pergunta clássica aqui, que é deixar uma pergunta para o próximo convidado. Quem é que vai ser o próximo? Não sabemos ainda. Ainda não sabe, então. Surpresa. Eu ia falar, Américo. Eu tenho uma pergunta super simples, assim, que eu estou fazendo para todo mundo. Então eu vou fazer para o próximo convidado. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando a pandemia acabar? Legal. Ótima pergunta. Boa. Se tornou um objeto de pesquisa para mim. Excelente. E mesmo que depois não siga, depois do próximo convidado, a gente pode até aproveitar a sua pergunta para outros convidados, porque é uma pergunta muito boa, assim, bem provocativa. Fábio, eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz por esse momento. Sempre vejo o seu trabalho, às vezes que você vai no PEN eu posso acompanhar, e agora a gente está podendo fazer esse trabalho juntos aqui. Eu estou muito feliz, muito agradecida pelo seu tempo aqui com a gente. Acho que Américo da mesma forma. Muito obrigada. Fábio, muito obrigado pelos momentos de aprendizado. O foco desse programa sempre foi, né, criar esses espaços de aprendizado. E essa conversa, se ensinar, né, a quem assistir o quanto eu pude aprender aqui, né, eu acho que a Mirella concorda comigo que o nosso objetivo está sendo alcançado, né? Então, só tenho a agradecer, Fábio. Não, eu que sou muito grato a vocês, é uma oportunidade ótima. Eu acho que nunca, eu não me lembro de terem feito perguntas assim tão íntimas quanto que vocês me fizeram. É legal poder falar sobre isso também, porque faz a gente refletir, né, sobre como é que as coisas foram acontecendo e tal. Então, assim, um prazer enorme, fico super honrado e quero, assim, ficar acompanhando os programas. Então, me mantenho informado aí à medida que forem saindo esses programas para a gente assistir. Já estou curioso para ver o do meu amigo Chico e os próximos que estão pela frente. Perfeito. Obrigada, gente.